As dinâmicas sociais e de organização da rotina, alteradas em função da pandemia do novo coronavírus, tiveram um impacto decisivo na saúde mental. Estudos já indicam uma elevação na taxa de suicídio e que a depressão e a ansiedade podem aflorar devido a sensações de solidão, enclausuramento e incerteza sobre o futuro. Para nos dar um contexto melhor sobre o assunto, conversamos com o psiquiatra e comunicador Jairo Bauer. Doutor, muito obrigada por participar da nossa série de vídeos. E por aqui no Meio Mensagem a gente costuma falar muito sobre o impacto da pandemia em vários setores da economia, né? Mas falando sobre as pessoas, qual é o impacto que a pandemia está tendo na nossa saúde mental, emocional? Thaís, eu acho que a pandemia está tendo um impacto muito importante, né, na nossa saúde mental. Em alguns países do mundo, né, se discute também uma espécie de uma pandemia de transtornos emocionais ou de transtornos mentais que acompanham, né, a pandemia de Covid-19. E não é muito difícil a gente entender isso, né, porque, de alguma forma, essa questão toda, a mudança de rotina, as inseguranças, as incertezas, a crise econômica, no Brasil em especial a crise política, essa crise sanitária que a gente está vivendo, tudo isso gera nas pessoas uma insegurança, uma incerteza, e a gente aprendeu ou está aprendendo a lidar com um caminhar, uma rotina sobre a qual a gente não tem muito controle, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, a gente não sabe quando as coisas vão estar mais tranquilas, a gente não sabe se vai ter vacina, a gente não sabe se vai ficar doente. Então essa questão toda incomoda muita gente, mexe muito com a gente e faz com que a gente tenha uma série de sintomas de ansiedade, de estresse, de sobrecarga, de pressões de diversas naturezas, e isso, né, obviamente impacta a saúde mental de todos nós. Essa monotonia, né, essa não quebra de uma rotina que parece misturar tudo, né, lazer, trabalho doméstico, trabalho profissional, segunda a domingo, a gente não sabe mais quando é final de semana, e acho que isso tudo, né, tem impactado, tem mexido profundamente com a saúde mental, com a saúde emocional das pessoas, né? Toda mudança no social tem impacto na nossa interioridade. Eu queria saber o que você acha que essas mudanças ou tendências que estão se consolidando ou sendo lançadas nesse período, como o home office e o maior uso de redes sociais, pode impactar no nosso futuro da saúde mental. Ótima pergunta, né? A gente, pré-pandemia, a gente já vinha falando que as gerações mais jovens eram gerações profundamente conectadas, né? Que utilizam os meios digitais o tempo todo, né? Inclusive para interação social. E o que a gente tinha percebido de um aumento de transtornos emocionais, de transtornos mentais nas populações mais jovens, exatamente por uma possível exposição excessiva às redes digitais, né? O quanto você ficar o tempo inteiro conectado aumentava risco de bullying, aumentava risco de você ser exposto a conteúdo que você não se sentia confortável, de você ter uma falsa sensação, uma falsa impressão acerca da vida dos outros e como isso impactava a sua vida, principalmente se você não estava bem. Então a gente já vinha falando dessa questão pré-pandemia. Com a pandemia, o que eu acho que aconteceu foi que a gente migrou ainda mais, né, para esses modelos de interação digital. E eu acho que também, curiosamente, Thaís, eu acho que uma coisa que aparece muito é que o jovem que usava muita rede social, né, e que achava que não precisava das interações concretas, ele se dá conta que as interações concretas, né, olho no olho, são muito importantes, né? Todos os estudos, todas as pesquisas têm mostrado para a gente que, diferentemente do que a gente tinha imaginado lá atrás, que os mais idosos seriam os que mais iam sofrer questões emocionais por conta do isolamento, né, surpreendentemente, eles são mais resilientes, né? Eles parecem estar mais acostumados a lidar com essa questão de estar mais tempo sozinhos, e os mais jovens, principalmente as crianças e os adolescentes, são os que mais estão sofrendo essa questão emocional. Por quê? Porque estão fora da escola, porque não conseguem ver os amigos, porque não conseguem interagir presencialmente. Muito já se fala sobre um novo normal, né? E algumas pessoas falam que a gente vai sair
dessa pandemia mais empático ou então até mais individualista, né? Quais são as suas perspectivas sobre como a gente vai se comportar socialmente, essa relação indivíduo-sociedade? O que eu tenho sentido é que as pessoas que já eram empáticas talvez tenham ficado mais empáticas com essa questão toda, mas as pessoas que não eram empáticas, eu não consigo perceber ou achar que elas vão mudar o seu modus operandi porque elas ficaram mais tempo em casa isoladas, né? Infelizmente, né, eu acho que essa polarização política que a gente vinha vendo no país, ela continua a ser reproduzida nesse momento, né? Então, a gente tem uma turma que acha que pandemia é mimimi, que pandemia é só tomar remédio para verme, que pandemia não precisa usar máscara, que pandemia são os veículos de comunicação que estão criando, que é um factoide, né? E a gente tem as pessoas que estão com o pé no chão, percebendo que a única coisa que pode fazer nesse momento é tentar evitar aglomeração, respeitar isolamento social, preocupados, sim, com o mundo, com o país, e agora, principalmente com as camadas mais excluídas da nossa sociedade, que estão sendo desigualmente afetadas pela questão da pandemia, né? Então, a sensação que eu tinha é que quem tinha essa abertura para empatia está mais sensibilizado ainda para essas questões. Quem não tinha muita abertura para empatia, quem era mais individualista, talvez continue individualista. Então, nesse novo normal que se desenha, né, e eu tenho conversado muito isso com filósofos, antropólogos, psicanalistas, artistas, né, nas lives, nos debates, nos programas que a gente tem feito, as pessoas estão um pouco céticas, assim, no geral, com relação a nós vamos evoluir como sociedade para uma sociedade mais bacana, mais legal, mais empática. Eu não sei se isso é verdade, né? O que eu acho, sim, é o que ajudaria tremendamente é que as pessoas empáticas ou individualistas, né, acreditando ou não no poder e na força dessa pandemia, eu acho que as pessoas têm que entender que todos nós, né, a gente está no mesmo barco, é um momento único, né, da história da humanidade. A gente é altos e baixos, né? A gente não é uma reta, né? A gente tem dias melhores e dias piores. A gente tem que, num primeiro exercício, né, entender que a gente tem que ser tolerante e paciente com a gente mesmo, para a gente poder ser mais tolerante e paciente com o outro, né? Se a gente mora com outras pessoas, com as pessoas que a gente mora, se a gente tem amigos com os amigos que a gente tem. E mais, né, Thaís? Eu acho que esse retorno, a gente não vai voltar para o mundo exatamente como a gente conhecia, principalmente nos primeiros meses, né? Então, acho que esse exercício de empatia, mais do que empatia, esse exercício de paciência e de tolerância com o outro é uma coisa que a gente vai ter que ter